Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-los a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, meu nome é Roberto. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os dons do Espírito Santo. O que é, como são, como agem, como interagem, né? Porque quando a gente fala de dons do Espírito Santo, por causa da influência do cinema, da cultura, se parece uma coisa muito mística, aleatória, muito inacessível, e a gente passa muitas vezes sem uma informação concreta, então deixa trabalhar a nossa imaginação, e aí a gente acaba criando mil formas ou mil imagens, né, quando se fala de dons espirituais. Age, interage, será que quando eu estou sob a ação dos dons, eu sou eu mesmo? A ação do Espírito Santo me toma e age por mim, eu ajo junto com ela, minha consciência. Estou consciente quando está acontecendo algo extraordinário, não estou. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso, que é justamente através dos dons que nós cumpriremos, então, aquilo para quem é católico, de fato, a missão de amar a Deus, de estar de volta e aí na presença de Deus, quando irmos no fim para casa, nós desejamos estar diante de Deus, e os dons é o que vão nos dar essa condição de acessar a presença de Deus. E a graça maravilhosa disso é que nós não vamos acessar somente a presença de Deus quando partirmos dessa vida, através da vivência dos dons, é possível viver a presença de Deus aqui na terra, na vida. A essa possibilidade nós chamamos de igreja, justamente a igreja formada por nosso Senhor Jesus Cristo para isso, para a gente viver o céu aqui na terra, para que a gente já comece a viver aqui a realidade divina, para que as nossas ações também não sejam ações puramente humanas, que sejam ações sobrenaturais no sentido de além da nossa condição humana, ações divinas, ações que nos conectam com Deus, ações que nos relegam méritos divinos, como diria nosso Senhor Jesus Cristo, a juntar tesouros no céu. Como é que isso acontece? É disso que a gente vai tratar hoje. E para começar, a gente tem que entender o seguinte: por que que nós precisamos então desses dons do Espírito Santo, tratando propriamente aqui dos dons efusos, dos dons que o Espírito Santo nos concede? Por que que a gente precisa desses dons? A gente tem, a gente não tem? É do homem manifestar esses dons? A gente pode pela nossa própria capacidade? Não pode? Por quê? O que acontece? Voltemos então no início. Engraçado falar no início, porque é justamente o nome do livro em que nós começaremos a nossa meditação, Gênesis, o princípio. Quando Deus cria o homem, a palavra vai dizer que Deus ele se relaciona com o homem, ou seja, Deus caminha no jardim com Adão. Deus está com Adão, Adão está na presença de Deus. Então, foi assim que nós fomos criados, para isso nós fomos criados. Porém, de repente, vem aquilo que nós chamamos de pecado original, mancha original, que nos tira da graça de Deus. O que que vem a ser o pecado original? De uma forma um pouco mais racional, mais simples para a gente entender. Entenda que Deus chegou e criou o mundo e disse para o homem assim: olha, eu vou te dar tudo o que é necessário para que você viva livre e em paz e na minha presença. Para que você não tenha outra necessidade, para que você não precise de nada mais do que a minha presença. Eu te daria o resto tudo e você precisará somente de mim. Eu vou te sustentar, eu vou, usando uma linguagem moderna, né? Vou te pagar um salário, como se dissesse assim, vou pagar a tua luz, a tua água, as tuas contas, tudo, a tua comida, tudo o que você precisar para sustentar a sua vida, para manter a sua vida feliz e em paz, eu vou te dar. E a única necessidade que você tem é de mim. E o pecado original é o quê? O homem recebe isso de Deus, o que que o homem faz? Ele vai lá e procura o próprio emprego. Ele vai dizer para Deus assim: não, eu quero ser independente. Eu não quero que você pague as minhas contas, o meu salário, a minha dívida. Eu quero ser independente. Esse é o pecado original. Nós acessarmos as coisas através somente de nós mesmos, sem precisar de Deus. É essa que simboliza a figura do fruto proibido. Eva vai estender a mão para tomar aquilo que nós receberíamos de graça. Aquilo que nós deveríamos receber da presença de Deus, dependendo de Deus, nós queremos tomar pelas nossas próprias mãos. Então, se é Deus que nos sustenta no início, depois do pecado original, nós escolhemos sustentar a nossa existência.
e qualquer um que tenha uma vida que se sustente sabe que não é nem um pouco fácil, muito menos ainda quem tem família, né? Trabalho, casa, carros, pertences, tudo tem que estar em ordem. Como é que eu posso fazer isso? É complicado, ainda mais sem a graça e sem a presença de Deus. E o que acontece no pecado é que nós perdemos a graça de Deus. Mas quando a gente fala na palavra graça, é a gente tem é muito abstrato, um conhecimento muito abstrato. Então vamos substituir a palavra graça pela palavra presença. Até quem me ensinou isso foi o professor Diego Reis. Você pode procurar no Instagram, grande professor. Graça é presença. Porque quando a gente diz assim, quando a gente usa a palavra graça, geralmente a gente é referindo à presença, né? Antigamente, quando se chegava alguém, a gente dizia assim: aqui devo a graça da vossa presença, a que deu a honra da vossa graça, sempre se referindo à presença. E graça também não é só presença, mas é uma presença que é um dom gratuito, né? Quando a gente recebe um presente, a gente recebe de graça, pela graça de quem nos deu, ou seja, a gente recebe um dom, algo que outra pessoa já pagou por aquilo. Então, quando o homem peca, o homem perde a graça, a presença de Deus. Então, as nossas ações perdem o caráter eterno, perdem o caráter extraordinário. Nós perdemos a presença de Deus. Essa é a consequência principal do pecado original. Porém, na misericórdia de Deus, Deus ainda nos deixa com o quê? Com as virtudes naturais. Ou seja, Deus nos deixa ferramentas para, ainda além de vivermos bem aqui. E onde nós podemos fundamentar isso? Se você abrir a sua palavra lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Veja, o homem e a mulher pecam. Quando Deus vem para estar com ele, é o homem que se esconde da presença de Deus. Esse escondimento não parte de Deus, não foi Deus que nos expulsou da presença dele. O homem, quando peca, ele já entende que ele já não faz, que ele já não tem mais a condição de estar na presença de Deus, por isso o homem se esconde. E quando Deus questiona, o homem diz: porque eu estava nu, ou seja, o homem percebe que ele já não está mais revestido da graça de Deus, já não tem mais a condição de estar na graça, ou seja, perdeu os dons espirituais, a presença divina dentro de si, se tornando apenas criatura. Mas Deus, na sua misericórdia, permite que o homem tenha, sim, virtudes naturais. Onde a gente percebe isso, se a gente adiantar um pouquinho o passo, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, ali no versículo 17, Deus vai dizer assim para o homem: E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido não comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalho penoso o teu sustento todos os dias. Ou seja, o homem tem uma condição de sustentar, é uma condição penosa, é difícil, mas Deus está dando ao homem a condição de manter a própria vida, a vida humana, a vida terrena, não a vida espiritual, veja. A misericórdia de Deus é tanta que quando Deus fala isso, quer dizer que ele está dizendo: ainda vou te deixar, vou permitir que você consiga fazer com que a terra te produza frutos que vão manter a sua vida, mas só através do trabalho árduo. A gente pode entender também trabalho repetitivo, trabalho disciplinado, trabalho constante. E ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra, comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Ou seja, para adquirir as coisas que vão nos ajudar a manter a nossa vida, a nossa existência, nós teremos que trabalhar, que penar, que praticar. É um dom natural. Por que a gente chama de dom natural? Porque não necessita da graça extraordinária. Certos dons, como a disciplina, certos dons, como a nossa vida comunitária, como conviver, essas coisas o homem tem condição de fazer como? Através da disciplina, através da dedicação. A isso nós vamos chamar, como os antigos filósofos chamavam, de dons naturais. Sim, nós temos dons naturais. O homem é capaz de, através de uma certa disciplina, de um condicionamento, adquirir virtudes, sim.
Porque a virtude nada pode ser adquirida como? Através da prática. Ah, então todos podem ter virtude? Sim, claro. Porque pensa, se a virtude, ela dá ao homem a condição de viver uma vida moral, portanto, uma vida feliz, uma vida realizando na mais excelente condição a sua vida aqui. Seria estranho pensar que algumas pessoas têm isso naturalmente e outras não, porque é a mesma coisa que a gente dissesse que alguns nasceram para ter uma vida virtuosa e outros nasceram para ter uma vida desvirtuosa. Mas não, isso é injusto. Então a virtude tem que ser acessível para todos os homens. E o é, através do quê? Da prática. Quando você começa a praticar atitudes virtuosas, é como um trabalho. Quando a gente aprende uma profissão, ninguém começa sabendo. Através da prática, nós vamos nos tornando profissionais. Nós vamos. Aquela função não é que ela fica fácil, mas ela se torna mais fluente. A gente desempenha aquilo com mais fluência, com o que a gente chama de hábito. E o dom humano, o dom natural, a virtude natural, ela é adquirida da mesma forma, através da prática humana das próprias virtudes. Então, se você precisa na sua vida, vamos supor, de que você faz muitas escolhas erradas, você é o tipo de pessoa que faz escolhas sem pensar, então você precisa na sua vida do dom natural da prudência, que vem a ser o que? A capacidade de pensar antes de agir. E a prudência não é só um agir bem, é fazer o bem de forma boa. A prudência é você fazer o bem para todo mundo de forma boa para todo mundo. Não é aquela ideia de que não interessa o que eu fiz, mas eu fiz para que desse certo. Eu menti, mas menti para fazer algo bom. Não existe isso. A prudência é a virtude que nos conduz a fazer o certo de forma boa. Se nós não temos a prudência natural do homem, por exemplo, é muito difícil nós termos um planejamento de vida, é muito difícil nós traçarmos uma meta e alcançarmos, porque se você não planeja as suas ações de forma prudente, é impossível você alcançar um objetivo. Então você começa a perceber que tem coisas na vida humana que elas não acontecem, não porque Deus quer ou não quer, ou porque o próprio demônio nos impede de fazer. Há coisas aqui que é responsabilidade nossa de fomentar na nossa vida. Deus nos deu isso para sustentar a nossa vida. Porque as virtudes naturais, elas servem para quê? Para a gente viver bem. As virtudes naturais vão nos levar a uma vida moral. A vida moral permite uma convivência em comunidade, porque nós precisamos da comunidade. Então Deus nos deu naturalmente a condição de viver bem. Só que também não quer dizer que por viver bem, por atingir as virtudes, é que a nossa alma está salva. Porque é diferente as ações humanas dentro das virtudes humanas, das ações divinas dentro dos dons de Deus. Aqui a gente tem que entender. Deus deixou aqui aquela grande, né, aquela lei áurea, digamos, a máxima de Mateus 7,12. Tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei vós a eles. Veja, Deus nos diz que a primeira atitude é nossa. Para dar vida, recebermos aquilo que desejamos, devemos fazer aos outros aquilo que desejamos. É a lei da justiça da própria vida, ou seja, sempre parte de mim uma ação que vai ajudar meu próximo. Por quê? Porque eu quero que o meu próximo me ajude, eu quero que as coisas aconteçam de boa para mim, então eu vou proporcionar coisas boas aos outros. Mas essa é uma lei puramente humana, porque se a gente estiver lendo a Bíblia, Mateus 7 já é o final do Sermão da Montanha. Jesus está dizendo e está catequizando com várias lições, várias lições. E ele termina dizendo assim: nisto se resume a lei e os profetas, ou seja, ele dá um resumo. Fazer aos homens aquilo que eu quero que os homens façam a mim é o resumo de uma vida boa, uma vida virtuosa aqui nesta terra, nesta existência. Mas não significa que é uma vida que vai impactar na eternidade. Porque se você continuar lendo, aí nós estamos no versículo 12, mas lá no versículo 21, Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí vai dizendo, mas dirão, mas Senhor, nós não curamos, não expulsamos demônios em teu nome, e eu direi, afastem-se de mim, servos maus. Por quê? Não para atingir o eterno, para atingir o céu, para criar tesouros no céu, não basta que seja uma ação virtuosa dentro da virtude natural humana. Ela tem que ser uma ação que atinja a eternidade. Mas lembre-se, a marca do pecado original é que nós perdemos a condição dessa ação que vai impactar na eternidade. Nós perdemos a condição de uma ação eterna, uma ação divina. E como que a gente recupera isso? Essa é a graça da beleza, da presença do Cristo. Aí Jesus Cristo vai dizer:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por que Jesus Cristo fala isso logo depois de dizer para a gente fazer aos outros aquilo que querem que a gente faça a nós mesmos? Porque não basta só essa ação humana. Para atingir o céu, tem que passar pela porta estreita, tem que passar pelo que a gente chama de kenosis, pelo esvaziamento de si mesmo. Aqui, quando a gente recebe esse batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, o que que acontece? Nós recebemos de volta a condição original de termos ações que nos levem à presença de Deus. O Espírito Santo nos dá a condição de sair de trás do esconderijo quando Deus se apresenta. Agora nossas ações voltam a ter um caráter eterno, um caráter divino. As nossas ações, elas realizam méritos para a eternidade. Essa é a novidade, essa é a boa nova. Cristo vem Ele mesmo conectar-nos a Deus. Como agora é impossível que Deus venha ao homem, o homem se esconde, é impossível que o homem encontre a Deus, nós precisamos de algo que conecte uma coisa à outra, e esse é Cristo. Cristo é Deus que vem, se faz homem para, como homem, viver toda essa realidade, e vivendo toda essa realidade, sacrificando a própria vida, nos dar a condição de voltarmos à nossa essência, voltarmos a ter atitudes que nos levam à presença de Deus. Portanto, é correto afirmar: só teremos atitudes que nos levam à presença de Deus com a graça do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for através da graça do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo é necessário para levar as nossas ações da dimensão humana para a dimensão divina. E só recebemos os dons do Espírito Santo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos. Se morrermos a morte dele, viveremos a sua vida. Ou se morrermos com ele viveremos. Entendam que passando por Cristo, por isso que Cristo ele diz: eu sou a porta. Ele vai dizer, tem que passar pela porta estreita e depois ele vai dizer, eu sou a porta. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta e quem passar por mim não somente passará, como encontrará verdes pastagens. Ou seja, quando essa é a novidade, a graça do Espírito Santo que nos dá a condição de, com o mesmo esforço humano, com o mesmo esforço da virtude, com o mesmo esforço da ação boa, agora a minha ação ela não é somente boa aqui, mas ela é uma ação que ecoa para a eternidade. Agora a gente teve o relançamento do filme Gladiador, e essa é uma frase famosa do primeiro filme, né? As nossas ações ecoam para a eternidade. Quando estamos totalmente conectados a Deus, elas ecoam para a eternidade da presença de Deus. Veja que bonito isso. E como que isso acontece? Santo Tomás de Aquino vai dizer que a matéria, e quando a gente falar aqui nesse termo matéria, temos o homem, né? A matéria coopera com a graça. Veja, a matéria coopera com a graça. E a graça não anula a matéria. Então, quando estamos sob a ação do Espírito Santo, nós continuamos a ser nós mesmos. Não existe isso de sob a ação do Espírito Santo. Eu não lembro, ele veio, baixou e me usou, e não sei o quê, e aí eu não lembro. Não. O Espírito, ele não sobrepuja a matéria. Ele coopera com a matéria. Matéria e graça cooperam uma com a outra, ou seja, sem anular as suas características individuais. Talvez para você entender melhor, vamos usar o exemplo da carne e do sal. Quando eu ponho sal na carne, eu não descaracterizo a carne, ela não começa a parecer outra coisa, ela continua parecendo carne, mas é uma carne saborosa, porque o sal é um realçador natural de sabor. Então essa é uma carne saborosa. É a mesma alusão, o homem e a graça. A graça vem e como que dá um upgrade. A graça, ela aperfeiçoa a natureza. Entendem a relação? Significa dizer que há uma relação de sinergia, de cooperação. Ou seja, a matéria coopera com a graça e a graça coopera com a matéria.
Isso quer dizer que, ainda que haja essa ação divina que dá um upgrade, que potencializa a matéria, existe aquilo que é da necessidade do homem fazer. Se uma pessoa ela é inteligente, e vem a graça de Deus e pega essa inteligência e vira para Deus. Tudo aquilo que essa inteligência fazia em prol de si mesmo, naquela regra de façais ao homem aquilo que você quer que o homem faça para você, que no final das contas é preocupar-se comigo mesmo. Todas as ações virtuosas que eu pratico em nome disso, agora eu pratico em nome de Deus. Tudo aquilo que eu fazia por amor de mim, a graça me dá a condição de fazer por amor a Deus. Essa é a diferença de uma ação virtuosa humana, a virtude natural, e da virtude do dom do Espírito Santo. É uma ação feita por amor a Deus, ou seja, uma ação que toca a presença de Deus. Então as nossas ações ganham um caráter divino. Mas é necessário que a matéria coopere, ou seja, é necessário que a gente volte lá atrás, naquilo que eu comecei a dizer, que a gente desenvolva em nós as virtudes naturais. Quais são as virtudes naturais? Justiça, fortaleza, prudência e temperança. Como que se chega às virtudes? Através da prática. Você se torna prudente tendo atitudes prudentes, praticando a prudência. Você se torna justo tendo atitudes que te possibilitam praticar a justiça. Você aprende a agir com fortaleza quando se torna alguém forte, tanto física quanto psicologicamente. Lembrando da unidade entre corpo e espírito, né? Então, tanto o corpo quanto a alma têm que ser fortalecidos. E se você se você tem dificuldades de comer muito, ou com drogas, ou com álcool, talvez lhe falte a virtude da temperança, que é dominar os instintos. E aí nós vamos buscando exercícios que nos levem a praticar todas essas virtudes. E pela prática dessas ações virtuosas, adquirimos as virtudes naturais. Por isso que sim, um pregador pode pregar muito bem, ainda assim não estar dentro da graça. E aquela palavra talvez atinja o emocional das pessoas, porque o emocional das pessoas é sensitivo. O emocional das pessoas é tocado pelo tom da voz, pelo volume, pela frequência das palavras. Então, sim, pode ser uma pregação boa, pode tocar o emocional das pessoas, mas se não tiver a graça, não gera transformação. Se não tiver a graça, não vai tocar a alma da pessoa. Pode tocar o emocional, mas não tocar a alma. Então é por isso que existem pessoas com virtudes humanas muito desenvolvidas, mas não significa que essas pessoas têm a graça de Deus. Por isso, na continuação ainda, depois que Jesus disse que ele é a porta estreita, ele vai dizer assim: cuidai e guardai-vos dos falsos profetas, porque pode existir pessoas que têm excelência no falar, falam bem, pregam bem. Tem pessoas que podem ter excelência em várias situações da sua vida, mas não significam que ter a excelência natural, humana, é ter a ação divina junto com ela. A gente pode usar o exemplo do assassino. O assassino ele precisa principalmente das virtudes da fortaleza e da temperança. Por quê? Porque por mais que seja algo horrível, ele vai ter eficácia. Ele vai conseguir ir, matar sorrateiramente, ninguém vai descobrir, ele vai ter eficácia na sua ação. O bandido, o ladrão, quanta disciplina ele tem que ter para treinar, para planejar, e ele vai lá e rouba e tem eficácia na sua ação, mas não é uma ação virtuosa. Então não nos basta, aqui é um grande detalhe, não nos basta somente desenvolver as virtudes humanas. É necessário desenvolvê-las sim, mas não nos basta somente porque porque isso nos leva a uma certa sensação de vazio. É aí que tá, muitas pessoas têm dinheiro, são bem desenvolvidas financeiramente, têm boa casa, bom carro, têm uma estrutura social, uma estrutura econômica muito boa, mas a sua vida vive cheia de problemas. A sua vida vive cheio de intempéries, e aí a pessoa pensa: "Mas eu sou disciplinado, eu estou desenvolvendo as virtudes", mas são virtudes puramente naturais. São as virtudes ensinadas pelos coaches. Sobretudo, repito, as virtudes mais ensinadas e mais fomentadas são as virtudes da prudência, perdão, da fortaleza e da temperança. Por quê? São virtudes que trabalham o meu interior. A fortaleza, tanto espiritual quanto física, e a temperança de não deixar-me ser levado pelas emoções, são exercícios puramente interiores. Isso os coaches estão ensinando. Mas por que não se ensina, por exemplo,
a virtude da justiça e a virtude da prudência. Porque essas virtudes dependem do meu relacionamento com o outro, então depende da presença do outro na minha vida. Isso me obriga a uma vida para fora e não uma vida para dentro. As pessoas estão vivendo somente e fomentando e desenvolvendo a fortaleza e a temperança, que são virtudes para dentro. Muito bem, você vai desenvolver para dentro, mas existem outras duas virtudes que nos desenvolvem para fora, e essas virtudes naturais, os coaches não falam, não tocam, que são a justiça e a prudência. Prudência, entenda-se novamente comentando, fazer aquilo que é bom de forma boa. Não basta fazer o bem de qualquer forma. E justiça, dar ao outro aquilo que você quer que dê para você. Também fazem parte daquilo que compõe uma vida completamente virtuosa. E as virtudes, segundo os filósofos, nos alinham a uma vida feliz, porque a felicidade na filosofia grega não era uma emoção, era um estado de vida que você proporcionava para você mesmo. É necessário entender, precisamos desenvolver as virtudes naturais, sim, mas para que haja uma completude, para que haja essa sensação de preenchimento naquilo que fazemos, é necessário agir na graça, onde as nossas atitudes passam de atitudes puramente humanas, em busca do meu bem desenvolver, para atitudes realizadas com o fim último de amar a Deus. E por que que isso é tão importante? Porque nós fomos criados para amar a Deus. Simples. Pensa assim, o mundo já era mundo há uns 100 anos atrás, muito antes de você existir, de eu existir. E o mundo será mundo daqui 100 anos, talvez depois de eu já não existir mais e nem você. Para que que Deus te deu a existência então? Se você não vai fazer essa diferença tão impactante? Porque o amor ele tem sede de amar, entende? O amor ele existe em função do amado. Ou seja, o amor ele tem sede de amar. Quer ver uma curiosidade bem interessante? Muito se fala hoje sobre o impacto, por exemplo, da dopamina, né, no ser humano, o hormônio do prazer. Aí estão ensinando a aliar o desenvolvimento da dopamina no exercício físico, em várias atitudes virtuosas que geram em nós a dopamina, sim. A sensação de conquista, de saciez, nos gera dopamina. Mas pouco se fala, por exemplo, da ocitocina, que é um outro hormônio muito interessante e muito importante, que é o hormônio da conexão. A dopamina a gente desenvolve quando nós temos um movimento que sustenta a nossa vida. A dopamina é dada para o ser humano no sentido de para ele ter vontade de fazer tudo aquilo que é essencial. Quando que a gente libera a dopamina? Quando a gente come, quando a gente tem relação sexual, quando nós fazemos tudo aquilo que necessita ser feito para a manutenção e sustento da nossa vida. Mas o interessante é o seguinte, a ocitocina não, ela é a base dos relacionamentos, só é gerada em nós quando nós nos conectamos. E isso é hormonal, isso aqui é fisiológico, eu não estou falando de coisa espiritual. Fisiologicamente, nós temos necessidade de nos relacionar. E esse é o grande problema do vício, porque o vício ele é uma bomba dopaminética, ou seja, ele nos enche dessa sensação de completude falsa. Porém, quando ele sai, ele causa uma carência grande, não só de dopamina, mas a ocitocina não está presente, porque o excesso de dopamina, o excesso de prazer próprio me impede de encontrar prazer no meu relacionamento com o outro. Por isso, por exemplo, homens que têm o vício de masturbação vão ter uma dificuldade enorme de amar e de se entregar às suas esposas, porque o vício do amor próprio me impede de amar o outro. Está escrito no nosso DNA a necessidade que nós temos de no outro realizar a nossa existência. E assim são os dons. Os dons me permitem que, através das minhas ações virtuosas, por amor a Deus, na vida dos meus irmãos, me dê méritos eternos, ou seja, me relegue à vida eterna. Por isso que no período de Natal que a gente está vivendo, é muito comum doar as coisas. E é bom doar porque são exercícios de virtudes e dons divinos. Nunca nós vamos nos sentir tão completos enquanto a gente está fazendo essas atividades altruístas de caridade. Nunca. O que completa o ser humano, o que falta muitas vezes no ser humano é a caridade. Fazer
por amor a Deus, não fazer só porque é bom, porque dar comida ao pobre é bom. Mas você está fazendo isso por quê? Porque você não aguenta olhar para ele com fome? Você está fazendo isso para saciar e para acalmar o teu coração? Ou você está fazendo isso por amor a Deus? Porque você ama a Deus que está presente nele. Essa é a diferença entre uma ação virtuosa humana e uma ação feita no dom e na graça de Deus. E as ações que nos completam são ações feitas na graça, através dos dons divinos. Por isso que, por exemplo, o amor verdadeiro só pode existir no casal onde o homem ama a mulher porque ama Deus nela. E como ele ama Deus sobre todas as coisas, e Deus está nela, ele ama a presença de Deus nela. Então ele não necessita de uma confirmação para esse amor. Porque a confirmação desse amor é a presença de Deus, que se faz presente toda vez que ele ama. Assim eu amo meu filho, quem tem um filho bebê, um filho pequeno, é o próprio menino Jesus que se faz presente ali. Amo Deus naquela criança, que se faz presente, que se faz vulnerável, necessitado dos meus cuidados. Eu posso olhar os pequenos e ver ali Deus, o próprio Cristo que se faz necessitado de mim, que quis precisar de mim. Entende? Aí o amor entra naquele caráter profundo e divino. É o amor ágape, o amor que tem sede de consumir-se, o amor que nos criou só para nos amar. Essas ações que dão ao homem, ações realizadas dentro dos dons do Espírito Santo, que vão dando ao homem aquela sensação de completude, e não só uma completude humana, mas uma completude divina. Por isso nós precisamos tanto desenvolver os dons naturais, através da disciplina, da dedicação, mas precisamos da graça de Deus para que esses dons cheguem na sua completude e nos realizem enquanto pessoas. Por isso não basta trabalhar, por isso o trabalho pode virar um fardo, porque se o trabalho é realizado com disciplina, justiça, fortaleza, prudência, temperança humanas, ele vai me cansar, porque ele vai exigir de mim uma obrigação. Agora, se eu realizo o meu trabalho por amor a Deus, porque através do meu trabalho eu santifico a minha vida, eu nunca vou me cansar desse trabalho, porque toda vez que eu trabalho, encontro Deus ali. Mas só conseguimos perceber essa dimensão através da realidade e da graça dos dons do Espírito Santo. Claro, gostaria de falar sobre todos, mas não dá tempo. Vamos meditar brevemente, talvez sobre o discernimento dos espíritos. O dom de discernimento, nós podemos dizer que é o dom da prudência humana, tocado pela graça divina, porque eles são muito parecidos, apesar de não serem iguais. A prudência é a capacidade de pensar antes de agir, de fazer um bem de forma boa, e o discernimento é a capacidade de não somente discernir as coisas humanamente boas. O discernimento dos espíritos, esse dom de Deus, nos dá a capacidade de enxergar a própria vontade divina nas coisas. Aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Então imagine você, por exemplo, a capacidade de você saber se é para você investir ou não investir. Compra um carro ou guarda o dinheiro, troco de casa, troco de emprego. Ou voltemos um pouco na vida dos jovens. Vou casar, vou namorar, vou estudar, vou para a faculdade. Se tudo isso nós fizermos por amor a Deus, dentro do dom que só o Espírito Santo pode nos dar, imagina só uma vida pautada pelo conselho do conselheiro divino, que é o Espírito Santo, o advogado fiel, Paráclitos. Essa é a vida que a igreja nos convida a viver, uma vida de relacionamento com o nosso Criador, aonde dele nós tiramos tudo aquilo que é necessário para nós viver, não de nós mesmos. Imagina só que alegria seria poder fazer as escolhas certas, sem medo, sem ansiedade, pautado pelo dom do discernimento. Mas se eu não viver, por exemplo, uma vida honesta, uma vida correta, ou seja, uma vida prudente, é muito difícil eu conseguir discernir aquilo que é basicamente bom ou mal para mim, que dirá chegar a um discernimento dos espíritos. A verdade é que eu minto. Como é que eu vou discernir se o outro está mentindo ou não? Eu roubo. Como é que eu vou discernir se uma coisa é um roubo ou não? Porque a partir do momento em que eu tomo contato com essas coisas, com o pecado, neste momento eu perco a graça. Então não importa se você é batizado ou não, pecou gravemente, você perde a graça. Mas aí a igreja, na sua misericórdia, através de Jesus Cristo, nos traz o sacramento da reconciliação, confissão. Para você voltar a manifestar os dons,
É necessário que você confesse, se arrependa e seja religado à graça de Deus através do perdão sacerdotal. Então você pode ter o maior dom do Espírito Santo. Você pecou naquele momento, você perdeu a condição de manifestar aquele dom diante de Deus. Você manifesta ele de forma humana. Porque é possível ao homem manifestar sem virtudes, mas não significa que é uma virtude divina. Para ser uma virtude divina, você tem que voltar de novo para a graça. Jesus Cristo fez isso na cruz e atualiza isso através do sacerdote, nos sacramentos. Então, para ter os dons do Espírito Santo é necessário ter uma vida sacramental, em ordem. Comunhão dominical, confissão mensal, a leitura e a oração diária. Não adianta a gente ir na igreja e pedir para Deus dar o dom do discernimento do Espírito para a gente conseguir viver uma vida boa, se a gente não está ligado ao dom da prudência, à disciplina de pensar no que a gente faz, de ir à igreja todo domingo. É prudente ir à igreja todo domingo? Claro que é prudente ir todos os dias. Então entenda, os dons naturais, os dons humanos estão ligados aos dons divinos. Por quê? Porque a graça, ela aprimora a natureza, ela não muda a natureza, ela simplesmente aprimora, dá uma condição a mais de fazer aquilo que eu fazia por amor próprio, agora eu faço por amor a Deus. E aí nós temos todos os dons, quem sabe em outras oportunidades falamos de cada um deles. Espero que esse conteúdo tenha mostrado para você que os dons são feitos para você. Lembre-se, nós fomos criados com a capacidade de manifestar os dons. Quando a gente fala que o Espírito Santo vai te dar um dom, não é nada estranho, é algo que você foi criado para manifestar. Entenda isso. Não é algo extraordinário no sentido de mágico. É algo que você já foi criado para viver. O Espírito Santo está te devolvendo, está te dando de volta a condição de voltar ao plano original de Deus. Não é magia. Você não fica inconsciente. A graça, ela interage, aperfeiçoando a natureza, mas não sobrepõe, não anula. Ou seja, nós conscientemente vamos nos aproximando de Deus através da nossa ação que coopera com a graça. Tem o seu trabalho e o trabalho do Espírito Santo. Os dois têm que caminhar juntos. Lembre-se, a graça coopera com a natureza, não sobrepõe. Vamos então nós ajudar também que Deus realize os sonhos deles na nossa vida. Que Deus abençoe você. Paz e bem.